Privilégio estar aqui neste evento de grande prestígio, tratando de assuntos que são tão necessários, urgentes, trazendo para todos nós a possibilidade de um mundo melhor. Porque quando melhoramos a condição do indivíduo, estamos impactando uma sociedade. Então eu me sinto extremamente honrada por participar neste dia deste evento tão especial, que na verdade eu estou acompanhando desde ontem à noite. Já aprendi muita coisa, já anotei muitas informações, quanta fala imprescindível, tanto dos profissionais especializados no tema, quanto daqueles que convivem com esta realidade. Então, sem dúvidas nenhuma, toda a organização deste evento, a RAAFA, está de parabéns por tudo que tem proporcionado para todos nós. Quando fui convidada para falar com vocês nesta tarde, eu pensei muito do que poderia falar, porque são muitas temáticas que trazem para nós a possibilidade de uma reflexão assertiva e também traz a possibilidade de um conhecimento mais avançado sobre as temáticas aqui envolvidas. Mas quando eu pensei, eu utilizei o tema, o título de uma palestra que dei recentemente, até para a turma do NASP, os professores bilíngues, e eu usei o mesmo título, mas quero trazer uma abordagem um pouquinho diferente. Eu quero falar para você que nós podemos viver além da resiliência. Quando nós pensamos nos desafios que alguém aí que tem TEA ou outro transtorno enfrenta, as peculiaridades em que os familiares precisam se adaptar para esta vivência, nós falamos muito assim: você é mais resiliente do que você imagina. Você é capaz de sofrer grandes impactos ou ter que se moldar a uma situação sem perder a sua essência, a sua individualidade, sem adoecer. Isto é resiliência. A resiliência significa um corpo que sofre um impacto, que o tira daquela forma original, ou seja, o deforma. O deforma nem sempre é negativo, ok? Só muda de forma. Quando nós fazemos o exercício, por exemplo, o exercício físico é um impacto sobre os nossos músculos, que vão tirá-lo daquela forma original e colocá-lo em outra condição. Mas quando nós pensamos na resiliência emocional, até mesmo na saúde, em outros aspectos, nós pensamos assim: você é mais resiliente do que você imagina. Você é capaz de enfrentar algumas circunstâncias e mesmo assim não ser prejudicialmente deformado. Mas eu quero nessa tarde que conversemos um pouco além da questão da resiliência como nós a conhecemos. Porque você diz assim: você precisa ser mais resiliente, eu sou mais resiliente do que eu imaginava. Mas você pode ser convidado a ir um pouco além. Um pouco além não é na exigência de que você ainda tenha uma performance além daquela que você já apresenta diante da sua vivência, da sua condição atual. Quando nós dizemos de resiliência, então é este corpo que sofre um impacto, mas depois que este impacto passa, vamos dizer que o corpo fez isso, na hora que o impacto passa, o corpo volta à sua forma original. Gosto muito da ideia da antifragilidade. É um conceito novo que diz que nós podemos, a partir dos impactos que recebemos, não apenas resistirmos a este impacto bravamente e ainda continuarmos com as nossas estruturas da forma que eram. Diz a antifragilidade que nós podemos ir além, que depois que este impacto passou, nós podemos nos apresentar ainda melhores e mais adaptados. Seria assim, por exemplo, com o nosso material genético, aquele que diante da influência do meio pode sofrer alterações na sua expressão, tornando-se mais adaptado ao que acontece. Agora eu quero trazer para a sua realidade, para o seu ambiente. Eu não sei se você tem um filho com TEA ou outro transtorno. Eu não sei se você está aqui na condição de professor, mentor, ou um terapeuta ocupacional.
Um pastor que lida lá na igreja com a inclusão social. Olha, ontem escutamos algumas dicas incríveis sobre a inclusão social, seja dentro ali da comunidade religiosa, ou mesmo em outros ambientes como o laboral ou o educacional. Agora, quando nós falamos do como nós podemos viver esta realidade e como nós podemos ir além da resiliência, eu quero trazer para você não apenas a ideia da antifragilidade. A antifragilidade, então, é característica que nós podemos apresentar diante dos desafios. Vivemos agora um grande desafio, que foi o da pandemia. Estamos ainda vivendo os resquícios desta situação, onde tivemos que ficar dentro de casa, habituarmos a usar uma máscara, a ter sempre o álcool em gel diante de nós, e nós nos adaptamos. Mas quando toda essa circunstância passar, como eu sairei dela? Eu simplesmente não vou mais usar a máscara, não precisarei mais do álcool em gel, ou eu vou ter aprendido algo, vou ter avançado? O que em mim estará melhor? O que em mim sofreu assim um clique? Qual insight que eu tive? Para que a minha vida se tornasse mais significativa ou ela avançasse em alguns aspectos ainda mais? Essa é a pergunta que eu trago para você. Claro que usei o contexto mundial da pandemia para exemplificar, mas eu quero te trazer esta pergunta para o seu contexto. O que você avançou, o que trouxe de a mais para a sua vida ao conviver com alguém que apresenta o TEA? Isso trouxe para você curiosidade, avanço, um debruçar-se na literatura, o entender que existem mitos do autismo que nós não podemos nos apegar a eles, por mais que escutemos várias pessoas falando, mas vocês aprenderam com o Dr. Gadi, com tantos aqui que falaram, que a gente precisa voltar para uma literatura confiável de especialistas, porque se você tiver aprendido, já valeu a pena. Se você, a partir do momento que encerrar este encontro tão incrível, ir lá procurar os dados que os especialistas aqui apresentaram e se debulhar aí, olha, debulhar essa literatura, mergulhar nestes artigos, eu posso dizer que você já apresenta algumas características da antifragilidade, porque você está indo além daquilo que é manter a sua estrutura intacta, seja esta estrutura física ou emocional. Então, o que você vai fazer com o que você está aprendendo? O que você vai fazer, por exemplo, com todo o conhecimento que tem avançado? Você ainda vai ficar agarrado ou agarrada aos mitos, como por exemplo da vacina? A ciência existe como um braço para ajudar-nos a avançar no conhecimento e nos libertar de crendices. Claro que muitas delas existem porque a ciência ainda não havia avançado. Mas à medida que a ciência avança e nós temos dados claros, é preciso que nós atentemos e sigamos estas indicações para que encontremos uma melhor qualidade de vida. Assim, então, quando você tem a possibilidade ou você se permite a abrir o seu olhar para avançar, para ir além daquilo que para você era o certo, era a verdade, ou melhor que existia, você pode estar apresentando características da antifragilidade. Quero falar só mais uma característica da antifragilidade que vai te ajudar para eu entrar em algumas questões mais específicas das neurociências para você e chegar ao ponto que eu quero do além da resiliência, ok? Nós falamos que uma pessoa antifrágil ou uma estrutura antifrágil, ela trabalha com pontos de redundância. Aquilo que é a sua fragilidade, você precisa ter mais de uma estratégia para lidar com ela, para contornar ou para não permitir que aquela característica o torne mais frágil.
ou o torne menos adaptado? Como, por exemplo, você sabe que quando você está em privação de sono, você tem menos paciência para lidar ali com as demandas. Então, você sabe que você precisa cuidar um pouco mais do seu sono. Se você tem um sono leve, então você tem que checar se não tem celular no quarto, se está totalmente escuro e etc, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo do dia a dia. Você tem um produto que você vende, você faz a entrega, você faz todo o atendimento do seu cliente presencial. E você precisa fazer o atendimento para vender o seu produto. Sem esse atendimento, o seu sistema não funciona. Quando você tem um ponto desse que é frágil na estrutura, que se ele falhar, você perde todo o encadeamento e o resultado final ele é desastroso, você então precisa pensar que aí você precisa de um ponto de redundância. Então, se a conversa com o cliente é imprescindível para o seu produto, ou mesmo a conversa com o seu grupo aí, olha, da Raafa, depende, todo o seu sistema funcionar depende dessa conversa, então vocês não podem ter só uma forma de comunicar uns com os outros. Com seu cliente, então se o atendimento era presencial, você precisa agora, talvez, um contato online com eles, seja pelas redes sociais, algum lugar. Se para vocês, Rafa, a reunião semanal ela é extremamente importante, não tem como falhar, senão todo o processo sofre um impacto negativo, vocês então precisam pensar em mais de uma via de comunicação. Aí, olha, talvez aí termos um StreamYard funcionando, um WhatsApp, um grupo fechado no Facebook, ok? Estou colocando isso para que você, como indivíduo, como instituição ou como comunidade, percebam qual é o ponto de fragilidade para que vocês ali, o aspecto frágil, né, o vulnerável, para que vocês possam ter um ponto de redundância, ok? Mas o que eu quero de fato falar nos nossos próximos minutos, que passam tão rápido, é sobre o quanto nós precisamos ir além da resiliência. Além da resiliência, para mim, é irmos além da resiliência, porque quem nos move é a esperança. Então, além da resiliência aqui, para mim, é sinônimo de esperança. Doutora, como assim? Como que a gente pode falar de esperança e, ao mesmo tempo, falarmos de neurociências? Olha só, quando nós pensamos nos avanços neurocientíficos que hoje já podemos vislumbrar, há algum tempo eles não passavam de um sonho, de uma ficção científica. Mas por algumas pessoas acreditarem, fazerem os testes ou se abrirem para discussões, nós chegamos a estes avanços. As neurociências são um grupo de ciências, né? A neurociência tem diferentes enfoques, então nós também podemos falar neurociências. Nós podemos olhar para algumas características ou algumas descobertas das neurociências que foram capazes, que foram possíveis por meio de mentes inquietas, mentes que acreditaram que era possível ir além. Primeiro nós pensávamos que o coração, não é neurociências, mas imaginava-se que o coração era o órgão intocável. Aqueles que nascessem com qualquer alteração cardíaca deveriam se conformar, porque não se tocava no coração. Até que um dia isso foi feito, e isso é registrado num filme incrível que conta a história sobre como foi feita a primeira cirurgia cardíaca. E aí então se tocou no coração. Hoje nós encontramos diferentes técnicas para abordagem no sistema cardíaco. Quando eu vim para os Estados Unidos para fazer o meu pós-doc, um dos pós-docs, eu trabalhei com um método que a gente chama de Langendorf, onde nós tiramos o coração, seja do
no meu caso, né, do rato ou do camundongo, ele ainda vivo, aquele coração ainda funcionando, ligamos em diferentes aparelhos, até recentemente, no Dia do Cientista, eu coloquei essa foto no Instagram, são milhares de fios e nós mantemos o coração ali funcionando por horas, para que façamos os estudos que nós queremos, precisamos, em um coração vivo, ok? E pensando que antes a gente não podia nem abrir para ver como era, porque era o órgão intocável. Da mesma forma, o cérebro humano, ele é complexo demais. Acredita-se que o sistema nervoso central, ele seja o objeto de estudo mais complexo do universo, daquilo que o homem já estuda. Estou falando dentro das ciências, ok? De tão complexo que é. É uma ciência que tem em torno de um século apenas. No Brasil, estamos com essa ciência que não tem mais do que 50 anos. Costumo dizer que eu faço parte da segunda geração de neurocientistas brasileiros. Estudei com muitos que foram da primeira geração de neurocientistas. E nestes 20 e poucos anos que tenho dentro desta ciência, consigo perceber o quanto avançamos. Você talvez lembre de algo que se dizia que neurônios perdidos, jamais recuperados, que nascíamos com uma quantidade de neurônios e com o tempo íamos apenas perdendo. Mas hoje sabemos que existe a neurogênese. É o nome do meu instituto, Neurogenesis Institute, por conta dessa capacidade do cérebro de originar novos neurônios. Até em regiões que não imaginávamos que isso seria possível, como, por exemplo, o hipocampo envolvido com memória. Alzheimer, nós já temos técnicas que ajudam as pessoas que já apresentam características do Alzheimer ou mesmo muito bem descrita ou diagnosticada. Nós já temos hoje muito estudo e muitas técnicas para o Alzheimer e para outras doenças neurodegenerativas. Quando nós olhamos, por exemplo, para alguns avanços das neurociências, não apenas do surgimento de novos neurônios, nós podemos ver algo que é incrível, que tem avançado tanto, e nós temos orgulho de termos um brasileiro tão renomado envolvido, que é o Dr. Miguel Nicoleles. Inclusive, o primeiro chute na bola da Copa no Brasil foi dado por um tetraplégico com um exoesqueleto, e com o comando do cérebro ele conseguiu dar o primeiro chute na bola. E quem dera tivesse sido assim, né, no jogo contra a Alemanha, eu acho que a gente teria passado menos vergonha. Mas nessa busca incessante pelas descobertas, pelo avançar da ciência, nós temos encontrado cada vez mais tratamentos eficazes em muitas frentes para disfunções cerebrais, para transtornos que envolvem a cognição, a comunicação. Nós temos, por exemplo, o que eu citei aqui para vocês, essa interface cérebro-máquina, que nós chamamos de ICM para simplificar, e a ICM nada mais é que uma via de comunicação de uma parte do cérebro e um circuito eletrônico que é capaz de receber informações e transmiti-las para um circuito neural. Então, a interface mesmo, mente, cérebro e computador. É a comunicação onde informações desses neurônios, como eles funcionam, são enviados os seus comandos para uma máquina, e a partir da máquina você consegue então fazer com que comandos cerebrais sejam dados para que membros possam, por exemplo, movimentarem. E claro que isso fica tão próximo de uma ficção científica, mas nós já estamos vivendo isso. E daqui a pouco, mais ampliada ainda, esta forma de lidar com as nossas condições humanas. Porque eu falo, além da resiliência, nós temos a esperança. Porque da mesma forma que todos nós temos visto a ciência multiplicando,
e trazendo para todos nós a possibilidade de tratamentos, de intervenções, de entendimentos sobre a condição humana outrora não imaginadas. Eu olho para as condições como, por exemplo, TEA, e vejo que o que vai nos manter firmes na procura de novas intervenções ou no entendimento das nuances será a esperança. Será ou não se conformar com o que temos, mas avançarmos. Quando eu olho lá, quando comecei nas neurociências, quantas coisas nós ainda não conversávamos, como por exemplo a farmacogenética. Temos cada vez medicamentos mais específicos, a partir do código genético do indivíduo, cada vez com menos efeitos colaterais. E a farmacogenética hoje, nós conversamos tanto sobre ela. Intervenções nos casos, nas doenças, como por exemplo na doença de Huntington, que é uma doença com tantos desafios, mas nós já encontramos terapêuticas que estão mais avançadas. Por isso que eu quero dizer para você é que nós não podemos desistir. Você não está aqui neste encontro espetacular apenas para escutar o que temos de avanço, o que a gente faz, o que a gente não faz, que é importantíssimo. Sem isso, nem deveríamos estar aqui. Se não estivéssemos aí para escutar o que a ciência tem feito pelos nossos. Mas eu quero que você esteja aqui e continue na sua jornada, mantendo esperança. A esperança de colocar em prática o que nós escutamos da doutora Temple, né? Se eu não errei o nome, falando que existem caminhos excelentes que podem ser trilhados, porque você pode ir além, você pode permitir que potencialidades sejam desenvolvidas dentro de um contexto. Já foi o tempo em que esconder, desistir, era a melhor opção que os pais tinham, que as escolas tinham. Hoje é olhar e dizer assim, já avançamos tanto para o entendimento sobre como prevenir e tratar o câncer, já adiantamos tanto, já avançamos tanto no entendimento e no tratamento do Alzheimer, do Parkinson, de tantas doenças. Nós também já avançamos muito para o transtorno do espectro autista e outras condições assim. Por isso que a atualização, escutar quem de fato entende sobre o assunto, ler artigos que são indicados por especialistas, não são literaturas indicadas por pessoas que gostam do tema ou que viveram na sua peculiaridade um efeito positivo daquela abordagem. Claro que a nossa troca de experiência é importante, mas não se esqueçam que a ciência se multiplicou para que especialistas pudessem tratar com afinco e com profundidade condições específicas. Então, corra atrás dessas pessoas, como eu sei que a maioria de vocês já faz, corram atrás, vejam quais são as indicações de literatura, para que assim, então, você possa oferecer ou obter o que há de melhor, o que há de atual. Mas como eu tenho pouquíssimos minutos agora para terminar, eu esses dias estava escutando, já há uns 2, 3 meses, uma conversa da minha filhinha Angelina, que tem 6 anos de idade, com o pai, com meu marido. E eles estavam conversando sobre um assunto lá específico sobre a vida, porque ela gosta dessas reflexões. E no momento, a Angelina disse assim, papai, eu já descobri por que eu nasci. Ele assim, filha, que interessante, por que você nasceu? Ela disse assim, eu descobri que eu nasci para amar as pessoas. Essa vai ser a minha missão, papai. E ela dizia com muita convicção. Essa vai ser a minha missão. Eu nasci para amar as pessoas. Porque quando a gente nasce para amar as pessoas e descobre que nasceu para isso, fica fácil dividir brinquedo. Fica fácil olhar para a pessoa e perceber que ela está triste, ir lá consolar e falar o que foi. E também fica fácil dividir brinquedo, papai.
É só amar as pessoas que tudo dá certo. Eu aprendi com a Angelina mais uma vez que ser o objeto do amor de alguém, nós termos quem cuida da gente, quem ama a gente, também estarmos dispostos a sermos este amor transbordante, fará diferença, porque quando eu vejo um cientista debruçado sobre uma causa, e quantas vezes e quantos cientistas estão debruçados nestas causas sem um retorno financeiro à altura do que estão fazendo? Nem estou falando em causa própria. Mas fazem isso porque tem uma missão envolvida, tem um amor transbordante. Esse amor que você tem pelo seu filho que tem essa condição, ele é incrível. Mas existem muitas pessoas que têm este amor transbordante sem viverem isso lá no dia a dia e escolheram dedicar as suas carreiras para que pudessem trazer conhecimento, pudessem trazer uma condição além do imaginado para sua casa. Você é objeto do amor de alguém e alguém é o seu objeto de amor. Você é o objeto do amor de alguém que talvez nem te conheça, que esteja do outro lado do mundo, na madrugada, lendo um artigo ou escrevendo um protocolo científico para que o seu filho possa ter uma vida melhor. Nós já avançamos na ciência. Mas sabe algo que talvez o seu filho possa participar? Eu vejo aqui, olha, escutei quantas pessoas que estão aí falando do empreendedorismo, de quem apresenta o TEA e etc. Sabe um dos grandes desafios nas neurociências para que avancemos mais ainda? Termos supercomputadores. Já temos alguns supercomputadores. Supercomputadores que nos permitem mimetizar algumas regiões do cérebro. Olha, porque antes nós dizíamos de 83 regiões do cérebro, aquelas que foram descritas por Brodmann e que a gente ainda estuda na faculdade para ver as regiões cerebrais. Mas hoje nós já falamos de pelo menos 180 regiões cerebrais. Olha o quanto já avançamos. Nós já temos supercomputadores, mas nós precisamos ir além. E talvez todo este empenho que você está aí, olha, dedicando ao seu filho, dedicando aos seus pacientes, à ciência, tudo isso que você tem feito para que o seu, aquele que te pertence, Contea, possa um dia nos ajudar a ter mais supercomputadores, porque as neurociências precisam disso. Todos nós nascemos com características. Nós conhecemos que existem alguns que nascem com debilidades e aqueles que nascem com habilidades. Quando falamos de habilidades extraordinárias, para alguns isso é uma condição desde que nasceram. Talvez o seu filho tenha uma condição dessa para trazer para nós, nas neurociências, um avançar nesse entendimento, seja aí com supercomputadores ou com a sua atuação em diferentes áreas. O que a gente tem que fazer? Continuar amando, continuar tendo esperança, continuar apoiando quem se envolve nessa causa, nas suas mais diferentes atuações e continuar tendo muita calma na nossa alma. E eu sei que a gente quer que avance muito mais rápido. Parece que diante daquilo que precisamos, os passos ainda são muito lentos, mas nós estamos avançando. Já estamos numa condição muito além daquela que vivíamos e sabemos que iremos além. E o que vai fazer como nós irmos além é não desistirmos. É aquela ideia maluca que às vezes surge na mente de um pesquisador, ou mesmo surge aí na sua mente, pai, de uma estratégia que você pode utilizar com seu filho dentro desses parâmetros científicos, isso possa trazer um futuro ainda melhor e um presente mais significativo. Eu não sei a que ponto dessa história você está, onde você se encaixa nesse quadro. O que eu sei é que
esse amor, e nós todos somos o amor de alguém, possa cada vez fazer mais sentido, cada vez mais fazer parte da nossa história de uma forma acolhedora. Eu sei que a gente vai ter uma música extremamente especial, por uma cantora que amo grandemente, ela sabe do lugar que ela ocupa na minha casa, e uma música que ela canta, não sei se ela vai conseguir cantar essa, se já está tudo certo para ser essa música. É uma música que a Angelina canta desde os 2 aninhos de idade. 3 aninhos ela já dominava a letra, e a música fala muita calma nessa alma. Tudo vai ficar bem, gente. Mesmo diante dos nossos desafios, não falo isso com uma ingenuidade, mas dizer que, olha, nós podemos ir além. Nós podemos aí, olha, nos momentos de maior angústia, nos momentos que parecem tão desafiadores, como escutamos ontem, esqueci o nome dele, que tem a empresa Builders, que eu achei incrível. Tem uns momentos ali down, mas esse conhecimento sobre o Isaac, olha, só ter um pouquinho de calma, é só conhecer como essa estrutura acontece, é só entender a si, entender ao outro, que nós vamos avançando. Então, a Marcela Thaís vai cantar essa música que é tão linda, muita calma nessa alma, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu já vi muita coisa avançar nas neurociências, eu já vi muita gente ter a vida transformada pelo que nós conseguimos de entendimento, mas eu já vi muito mais sendo alcançado e integrando a isso para aquelas pessoas que não desistem, para aquelas pessoas que não se entregaram no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da incerteza. Então, nesse momento, além da resiliência, eu desejo a você esperança, porque a esperança é que nos coloca no movimento da vida, porque a esperança só nasce no coração daquelas pessoas que têm amor, e o amor, como disse a Angelina, é a base de tudo, porque a gente é capaz de perdoar e até mesmo, segundo a Angelina, a dividir os nossos brinquedos. Então, desejo a você muita calma nessa alma para que você possa ir muito além, indo com a esperança, para que além da antifragilidade você possa olhar e dizer assim, vai dar certo, tudo ainda pode ser melhor. Obrigada por estar aqui, uma honra participar, e até o nosso próximo encontro.